Bom, doutora Joyce, tá me ouvindo direito agora, né? Tudo aqui. Tá, Ah, melhorou sim. pronto. Então, assim, nós sabemos que durante esse momento da pandemia, nós estamos vivendo aí momentos críticos, difíceis, em todos os cenários, dentro da área da saúde, as incertezas, o medo de pegar a doença, o medo dos nossos familiares, nós estamos sofrendo as perdas das pessoas que a gente ama, ou mesmo a perda geral de várias pessoas, e isso tem afetado diretamente no nosso estado emocional. Nós estamos é um momento que as pessoas estão com grande tensão emocional, elas estão estressadas, e isso tem gerado que uma ansiedade muito grande nas pessoas. E não só isso, mas segundo os dados, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde, tem aumentado nas pessoas a ansiedade, a depressão, a insônia, o estresse, o consumo de álcool e até de comida, né, excesso alimentar durante esse período de pandemia, tá? E aí o estresse em si, a ansiedade, ela gera também outros problemas de nível físico, porque o nosso sistema está interrelacionado, mente e corpo. E inclusive tem os sintomas gástricos, os sintomas intestinais que as pessoas estão sendo acometidas demais durante esse período da pandemia, tanto pela ansiedade, quanto pelo estresse, quanto por também estarem comendo de forma excessiva, um monte de besteira, um monte de fast food, né? Um monte de comidas aí que eles estão pedindo de forma mais facilitada. Uma vez que eles estão estressados e ansiosos, eles vão e buscam na comida, às vezes, uma fonte de prazer de forma rápida. E os próprios sentimentos retroalimentam o problema intestinal, gástrico-intestinal, assim como também a própria alimentação, né, doutora Joyce? Coloca pra gente aí qual é a sua visão sobre isso. Justamente, a gente que atende esses pacientes também, da parte de gastroenterologia, né, a gente vê muito, a gente atende cada vez mais casos de pacientes onde, diante desse isolamento, em que esse vírus impôs para a gente, né, essas mudanças no nosso estilo de vida que acabaram acarretando todas essas consequências, né, não só a ansiedade, o estresse, mas também os sintomas físicos, né, dessas consequências mentais, os sintomas físicos. Então, a gente vê cada vez mais pacientes com sintomas gástricos, né, porque a ansiedade, o estresse, ela altera a parte hormonal do nosso organismo também. E essa parte hormonal, que é o aumento de produção de alguns hormônios, como a adrenalina, o cortisol, eles interferem no nosso organismo, né? Aumentam a acidez do estômago, então geram sintomas, que é aquela famosa gastrite nervosa, né? Quem nunca ouviu falar da gastrite nervosa, que dá uns sintomas bem semelhantes, são sintomas idênticos à gastrite, porém ela é diferente, ela não gera inflamação do estômago, né? Ela dá todos os sintomas, mas não dá inflamação. Mas ela pode acarretar complicações de piora de doenças já existentes. Então, às vezes, o paciente já tem gastrite, já tem refluxo, já tem uma alteração intestinal. E esses sintomas, eles acabam de estresse, ansiedade, eles acabam aumentando ainda mais os sintomas da doença pré-existentes e também as complicações, né? Como úlceras, o intestino pode ficar mais preso, pode também dar diarreia, porque esses hormônios, eles não só mexem nessa questão do aumento da acidez do estômago, como também na motilidade do intestino, que é aquelas contrações que o nosso intestino tem para a gente conseguir não só digerir bem o alimento, mas também o intestino funcionar bem. Então, ele deixa o intestino mais preguiçoso, então pode dar constipação, mas ele também mexe no esfíncter da região anal, que pode dar aquela urgência em ter que ir ao banheiro. Então, dá diversos sintomas e essa parte psicológica, ela não só mexe com os sintomas dessa parte gastrointestinal, como pode piorar os sintomas pré-existentes, mas ele pode ser causa e consequência. Então, às vezes, é preciso uma avaliação mais minuciosa, não só do ponto de vista da gastroenterologia, mas também da psicologia, porque eles Uhum. podem ser causa e consequência. Né? É Então, tanto verdade. a ansiedade pode gerar sintomas gastrointestinais e a pessoa não ter,
aquela doença propriamente dita, ser um sintoma, como também pode ser uma consequência. Então, às vezes, a gente tem uma gastrite, tem um intestino mais preso, tem diarreia com frequência. Isso pode gerar uma ansiedade, um estresse por conta da doença. Né? Então, às vezes, Verdade. uma avaliação individualizada é preciso, inclusive com a psicologia, não é, Carol? É verdade, doutora. É um ponto bem importante. E aí a saúde mental, às vezes, ela é ignorada nesse sentido. As pessoas tratam o físico, procuram tratar bastante o físico, vão nos médicos, tratam toda a questão fisiológica, mas elas esquecem de tratar o emocional. O emocional, como a senhora acabou de falar, ela está diretamente ligada a todos os nossos órgãos, na verdade, inclusive o sistema gastrointestinal, tá? Causando várias doenças, como a senhora já falou, né? Úlcera, gastrite, a própria má digestão, que é muito comum até nas pessoas, né? O intestino irritável também, que é um negócio bastante comum agora, hoje em dia. E os dados só mostram isso, que durante essa pandemia os reflexos estão sendo enormes. Uma vez que nós estamos estressados, nós desenvolvemos outras doenças psicológicas, que vai a ansiedade generalizada, a depressão, os impulsos, as compulsões alimentares, o próprio consumo de álcool e drogas também é algo muito significativo que está acontecendo durante essa pandemia. Tá? E a ansiedade, devido aos próprios hormônios, como você falou, de cortisol e adrenalina que nós estamos liberando de forma excessiva, ele causa sintomas físicos, dores, inclusive a insônia. E uma pessoa que não dorme bem, é uma pessoa que está estressada no outro dia, é uma pessoa que está irritada, é uma pessoa que respira mal. Então, ela apresenta diversos sintomas e isso reflete no próprio emocional dela. É uma pessoa que ela não consegue pensar de uma forma mais calma, mais tranquila. Ela consegue ter menos tomadas de decisões e isso reflete diretamente no físico. Tá? Então, a todos vocês que estão aí nos escutando, entenda que tem tudo a ver o nosso sistema emocional com o nosso corpo, o nosso sistema gástrico. Várias pessoas aqui colocaram, doutora Joyce, passando que tem gastrite, que tem um monte de coisa aqui, problemas relacionados a sistemas gástricos, tá? Então, como a doutora falou, é importante se avaliar tanto a área psicológica como a área gástrica, né? Fazer uma investigação fisiológica e uma investigação emocional, para saber se não é de ordem emocional que você está desenvolvendo um problema gástrico ou intestinal, né, doutora? Justo. Então, é sempre preciso estar alinhando, né? Não só essa questão dos sintomas gástricos, como a parte mental, porque é preciso estar em equilíbrio o todo para a gente conseguir ficar bem. É por isso que a gente diz que o nosso intestino é um segundo cérebro, porque tem muitas terminações nervosas no nosso intestino. E é nele que a gente produz cerca de até 90% da serotonina do nosso corpo, que é um hormônio também que a gente considera o hormônio da felicidade, né? O hormônio que traz o bem-estar, é o hormônio que ajusta direitinho o nosso intestino para funcionar bem, para a digestão, para a gente dormir bem. Então, o nosso intestino precisa estar bem, para a nossa mente também ficar bem, né? Porque se acontece esse desarranjo, aí a gente tem que estar observando se é causa ou se é consequência, né, para poder estar ajustando. Por isso que é preciso a gente ver também. E existe muito, então a gente tem que sempre observar, porque existe essa conexão realmente do trato gastrointestinal com o nosso cérebro. Né? Então, essa conexão existe e a ansiedade e o estresse, ela interfere muito nela, né? Porque ela vai gerar sintomas, tanto da parte gástrica, com relação à queimação, azia, como também da parte intestinal, né? Podendo causar diarreia, constipação, dor, cheiro, sensação de má digestão, gases em excesso, sensação de que não evacuou completo. Então, os sintomas, a parte mental pode interferir nisso, mas aí a gente também tem que estar observando que não só a parte mental, existem doenças que também causam isso e que a gente precisa estar atento a alguns sinais de alarme. Né? Então, esses sintomas mentais
ansiedade, estresse, eles geram esses sintomas, mas em geral são coisas mais temporárias, coisas mais passageiras, né? Quando a gente ajusta essa parte mental, tende a melhorar, não são sintomas que tendem a ser persistentes. Quando os sintomas são mais persistentes, a gente já liga um sinalzinho de alarme que pode ser alguma coisa a mais. Né? Então, às vezes, a gente associa também, assim como tem pessoas que não conseguem perceber que está ansioso, que aquilo lá está relacionado, aquele sintoma está relacionado à ansiedade, estresse, tem pessoas que já associam demais, é porque eu estou ansiosa e por isso que eu estou assim. E aí já vai postergando, levando. Toda vez que eu estou assim, eu tenho diarreia, então para mim já é o meu normal. Então tem gente que chega no consultório, não, mas eu sempre tive diarreia, isso é o meu normal. Então nem sempre é só a ansiedade que está causando isso. Então a gente tem que prestar atenção nos sinais de alarme. Então se está sangrando, se tiver algum sinal de sangramento, seja da parte digestiva alta, seja na parte intestinal, se estiver perdendo peso, ou se não é o seu habitual, uma constipação que piorou. Então, a gente sabe que tem constipação crônica que está relacionada também com a alimentação. Mas uma constipação que piora, uma constipação que não existia, uma diarreia persistente, uma sensação de entalo que a ansiedade pode trazer, mas que também podem ser doenças outras, que precisam de uma avaliação mais rápida. Então, tem que estar atento que a gente precisa estar avaliando para investigar. Às vezes é preciso fazer alguns exames, por vezes exames de imagem, por vezes exames laboratoriais, para a gente estar conseguindo fazer o diagnóstico da forma correta e estar também alinhando essa questão do tratamento multidisciplinar. Porque os sintomas gastrointestinais, eles envolvem um tratamento multidisciplinar. Então, não é só o médico gastroenterologista. Muitas das vezes, porque mesmo sendo causa ou consequência, vai influenciar essa questão da ansiedade, então vai precisar do psicólogo, mas também de uma reeducação alimentar, que muitas das vezes está relacionada à questão do erro alimentar, e que nesse momento a gente está vivenciando muito, esse isolamento está levando muito ao erro alimentar, ao excesso de alimentação que não é saudável, o sedentarismo também. Então, a atividade física é muito importante nesse momento para regular todo o nosso sistema digestivo. Então, o sedentarismo, passar mais tempo em casa, então, geralmente, tende a ficar mais tempo sentado, mais tempo deitado. Isso tudo faz com que o intestino funcione ruim, funcione mais lento. Então, atrapalha o sistema digestivo e a parte de educação física também é importante. Olha só, a doutora Joyce já deu várias dicas aí de como vocês podem estar tratando o sistema aí gástrico, né, o sistema intestinal. Ela já falou sobre tanto desde a área emocional até a área atividade física, alimentação, de todas as formas que atrapalha, deu dicas aí para vocês, tá? E se ainda persistir, tem que fazer o acompanhamento, tem que procurar profissional, procurar fazer os exames direitinho para poder fazer uma investigação mais apurada, né? E na área emocional, tá? A área emocional, a gente está interrelacionado diretamente com todo o nosso corpo. Então, quando as pessoas passam por um estresse muito agudo, situações estressantes, e principalmente situações estressantes e duradouras, elas tendem realmente a desenvolver, canalizar suas emoções para algum órgão ou para o sistema nervoso. Então, é muito comum de as pessoas desenvolverem problemas, às vezes, de pele, né? E aí o médico não tem uma causa, problemas cardíacos, problemas, esse como nós estamos tratando na live de hoje, problemas gastrointestinais. A pessoa canaliza suas emoções para alguma área do corpo, tá? Então, como diminuir isso? Uma das questões é fazer psicoterapia. Se você percebe que você está ansioso, que você está estressado, hoje nós já temos atendimentos online, a telemedicina. Nós estamos voltando para o atendimento presencial também, com todos os cuidados, com todos os critérios. No Hospital Gastrovita está tendo esse cuidado. Doutora Joyce já está atendendo, né, doutora? Estou atendendo tanto a teleconsulta, né, quanto também o presencial. Então, nas duas modalidades, a gente consegue estar ajudando. Ótimo. Né? Então, ótimo. Então, nós já estamos atendendo
o online, né, a telemedicina, desde o início da pandemia, e nós já estamos retornando para o presencial também, tá? Então, fazer a psicoterapia, procurar o acompanhamento médico é importante. Mas como que a gente pode te ajudar aí, você que já está sofrendo com esses sintomas e precisa de um alívio hoje, uma dica super especial? Quando nós estamos ansiosos, a primeira coisa que acontece na nossa vida, nós respiramos de forma errada e rápida, curta. E quando nós estamos respirando de forma errada, rápida, isso gera pouco oxigênio no nosso cérebro e faz com que a gente se coloque numa situação de perigo, eminentemente, todo o tempo. Isso faz a gente ficar irritado, estressado, ansioso, porque vai aumentando a ansiedade, faz a gente comer de forma rápida, tá? Porque uma vez que nós estamos respirando mal, a gente vai lá e come apressadamente, mastiga mal, e aí gera os problemas novamente gástricos, né? De novo, gera problemas gástricos, porque você respira mal, aí você tende a mastigar mal. Então, a primeira questão, respirar, sabe? Técnicas de respiração, elas são muito eficazes e às vezes você acha simples demais e não faz, mas funciona, tá? A técnica de respiração, ela basicamente ela é muito simples mesmo. Você tem que respirar somente com o seu abdômen, que é essa região aqui da barriga. Não é pelos, né? Porque a gente às vezes tende a respirar assim com os ombros. Não é com os ombros, é com a parte abdominal. Você inspira pelo nariz, contando até 4. Segura 2 segundos a sua respiração e você solta todo o ar pela boca. Sempre dessa forma. Você pode se colocar numa posição deitada, sentada, numa posição confortável. Só essa técnica, se você fizer todos os dias, ou pelo menos naquele momento que você já está em grande pico de ansiedade, você percebe que você está assim, como que você percebe os pensamentos acelerados? Você pensa um monte de coisa ao mesmo tempo e você não se concentra em nada, você perde seu foco. Nesse momento é sinal de que você está ansioso. E aí você vai comer errado, você vai mastigar errado, você vai, às vezes, lidar com as pessoas de forma errada, fala coisas que não deveria. Então, isso é sinal de ansiedade, tá? E estresse também. Então, a técnica da respiração, ela é simples e você pode fazer ela em casa, principalmente nos momentos que você estiver estressada. Além disso, mastigar bem, tá? Primeiro, agora nesse período da quarentena que nós estamos muito tempo presos, as pessoas elas vão direto para a geladeira, na despensa, procurar comida. É como se fosse ter que lidar com ócio também, de não fazer às vezes nada ou fazer muita coisa, porque tem os dois extremos. Quem está trabalhando demais, home office, porque aí tem que dividir a vida pessoal com o trabalho, e tem aqueles que estão ociosos demais, que paralisou o trabalho e não está trabalhando de jeito nenhum em casa, e aí tem que lidar com o ócio, né? Então, o que as pessoas tendem a fazer? Elas tendem a procurar coisas para elas se distraírem, ou para gerar uma certa felicidade momentânea. Então, elas procuram que a comida como fonte de felicidade rápida, porque ela produz um efeito de hormônios do prazer, de bem-estar no nosso corpo. E aí a gente é muito frequente hoje das pessoas estarem procurando em todo tempo. Vai na geladeira, às vezes não sabe nem o que vai fazer na geladeira, não sabe o que vai fazer na despensa, procurando alguma coisa, né? E ele está procurando a felicidade, a realização. Mas a dica que eu quero dar aqui para você, antes de você ir para a cozinha, de você procurar alguma coisa para comer, tá? Experimente já deixar organizado o que você vai comer, tá? Você já tem que saber o que vai comer. Você não pode ir para a cozinha aventurar, tá? Decida o que você vai comer antes de ir para a cozinha. Ah, já tem o meu café da manhã vai ser esse, meu almoço vai ser esse, meu lanche, minha janta. Por isso que é importante, às vezes, você ter um cardápio alimentar. Se você não foi na nutricionista, você pode consultar uma nutricionista, fazer um cardápio alimentar para você, que é super importante. Mas se você não tem, você mesmo pode criar de uma forma legal, tá? Estipulando o que você vai comer nos determinados horários. Isso já diminui também a sua ansiedade, porque você não fica em busca toda hora de comer. Só vá na cozinha já sabendo que vai comer, né? Deixar a sua garrafinha de água próxima de você,
porque às vezes o sistema gástrico também, ele é afetado diretamente pela falta de água, né, doutora Joyce, no nosso organismo. Então, a falta de água afeta diretamente no intestino, né, no sistema gástrico. Isso. Então, deixar a garrafinha próxima. Né? Então, muitas vezes a constipação é só o erro alimentar e também a falta de água, né? Então, é importante estar se policiando para estar bebendo água, se hidratando realmente. Né? É importante que você estava falando que, às vezes, assim, a ansiedade, o estresse traz tudo isso. Tem pessoas que não percebem que estão ansiosas, que estão estressadas. Às vezes, a pessoa é a última a perceber. Né? Então, às vezes, todo mundo ao redor já está sabendo que aquela pessoa está muito estressada, está muito ansiosa, e às vezes a pessoa não percebe. Né? Então, é importante estar prestando atenção nos sintomas relacionados ao estresse, à ansiedade. E justamente alguns do que a Carol estava falando, né? A tensão muscular, a insônia, a dor de cabeça que fica persistindo, a inquietação, às vezes a dificuldade de memória, uma dificuldade de ficar se concentrando, aquela pessoa que passa muito tempo de mau humor, que tem dificuldade de relaxar, ou que às vezes está consumindo muita bebida alcoólica ou cigarro. Então, muitas das vezes isso pode estar relacionado a sintomas de sinais de alarme para você estar observando, que você possa estar ansioso, estressado. E que, de repente, aqueles outros sintomas que você está sentindo pode estar relacionado a isso, né? Então, é importante a gente tentar modificar isso, tentar melhorar. Para melhorar esses sintomas, é importante ter algumas mudanças de estilo de vida. Isso inclui várias coisas do que a Carol estava falando, né? No comer direitinho, tentar respirar direitinho, na avaliação nutricional, porque alguns alimentos a gente acaba se excedendo, pode se exceder nesse período. Então, evitar excesso de ingestão de álcool, de frituras, então de café também, de doces, desses alimentos mais processados, porque podem estar piorando o que a ansiedade já está acarretando. Né? Então, modificar a dieta, ter uma dieta mais rica em fibra, em leguminosas, uma dieta mais saudável, ingerir bastante líquido, como a Carol estava falando também, frutas, a atividade física, né? Não é todo mundo que gosta, mas é muito importante. Então, tentar fazer o que é prazeroso para você. Tentar observar o que de atividade física pode ser bom para você não ficar sedentário, não ficar parado. O sono também, tentar ter um sono regular, porque o sono também auxilia nessa questão hormonal, para você se sentir melhor. Tentar observar as coisas que lhe dão prazer. Né? Ouvir música, se acalma muito, fica melhor com música, tentar ouvir mais música. Cozinhar, tem gente que gosta de cozinhar, então também cozinhar mais alimentos saudáveis, né? Assistir programas alegres, tentar deixar os programas tristes de lado. Arrumar a casa, tem gente que gosta de organização, né? Ficar arrumando a casa para também ter um tempo, ligar para os amigos. E tentar manter bons hábitos, né? Porque os bons hábitos, atividades culturais também, auxiliam na nossa saúde mental e, consequentemente, também na nossa saúde física. Então, isso vai levar coisas boas para a gente e acabar melhorando esses sintomas que, por vezes, podem não ser doenças do nosso próprio organismo, serem doenças mais consequências das alterações mentais. E isso pode auxiliar muito a gente estar melhorando, né? Muitas vezes as pessoas elas entram em depressão porque é uma falta de coisas para ela fazer. Elas canalizaram as emoções dela somente numa determinada coisa, por exemplo, um emprego. Então, ou elas perdem o emprego, ou é muito típico também quando elas se aposentam. Então, elas entram no nível de depressão muito grande, elas perdem o sono, porque elas, é como se elas tivessem perdido, às vezes, o propósito delas naquele momento, tá? Então, é importante você cultivar outras coisas. A doutora Joyce acabou de falar. Cultivar outros prazeres. A própria atividade física, para quem não sabe, ela já é um remédio para a depressão, para a ansiedade, para a insônia. É um remédio, é como se fosse um remédio, tá? Então, ela ajuda na saúde mental e na saúde física, porque ela promove também os hormônios que nós precisamos de prazer, de bem-estar.
Então, uma vez que você está cheio dos hormônios que você precisa, aquela tristeza vai embora também. Então, a atividade física, a própria alimentação também. Quando a gente se alimenta de forma indevida, nós ficamos inflamados, nosso corpo passa a ficar inflamado, desenvolve problemas físicos, tá? Inclusive inflamando os nossos nervos neuronais. E aí também gera uma questão, gera falta de energia, e aí gera a baixa emoção, as tensões, tá? Então, é um ciclo vicioso que a gente tem que prestar atenção no que a gente está fazendo. Se isso for muito difícil para você fazer, aí você tem que procurar ajuda. Você talvez tenha que fazer a terapia para poder você encontrar alguns gatilhos internos que estão te levando a não conseguir fazer, tá? Você entendeu por que você não está conseguindo fazer. A gente está colocando dicas aqui para vocês e a gente sabe que eu, por exemplo, sei muito que as pessoas que vêm até mim, que eu cuido, doutora, são pessoas que dizem, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer. Então, elas sabem tudo que elas têm que fazer, mas elas não conseguem fazer. Por quê? Porque está na questão das emoções. Existe alguns gatilhos que levam ela a não conseguir fazer. Não consegue fazer atividade, não consegue se alimentar bem. E elas ficam só retroalimentando as doenças emocionais e as doenças físicas, tá? Então, dentro desse momento, outra dica que eu queria deixar logo aqui, né? É a questão da rotina. Porque as pessoas, as que têm que lidar com ócio, elas dizem, eu acordo na hora que eu quero, eu durmo na hora que eu quero, e está errado. Quando a gente deixa isso muito frouxo, nós não estamos de férias. Nós estamos vivendo momentos difíceis, ruins. Isso não é férias. Então, é importante você ter uma rotina, mesmo nesse momento. Você dormir uma hora legal para você, nada de dormir pela madrugada. Porque dormir pela madrugada, nós aumentamos também o nosso nível de cortisol. E isso influencia diretamente no nível de estresse, tá? Do nosso corpo. Então, no outro dia vai ter uma consequência. No outro dia a gente vai acordar mais tarde, aí o dia vai começar meio-dia pra gente, e isso vai ficando também um hábito ruim, um ciclo vicioso novamente. Então, é importante ter hábitos nesse momento, rotina. Dormir no horário, acordar no horário que você colocou lá. Também, se você. Não precisa ser tão cedo, mas você estabelece os seus horários, tanto de acordar, de dormir, a rotina, a alimentação, a atividade física, o seu trabalho, se você está trabalhando no home office, faça a sua rotina, que ela vai já diminuir também essa questão da ansiedade. Porque o que os dados relacionados à saúde mental comprovam? Que muitas vezes a ansiedade, ela está ligada à questão da desorganização mental. Então, a gente, por exemplo, pensar que tem muita coisa para fazer, isso já gera uma ansiedade. E a gente não tem isso de forma organizada. Então, aí, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer... e aí você deixa o seu cérebro louco. Porque você gera uma ansiedade muito grande, mental. E tendo que ficar lembrando de tudo isso, gera uma... É como se puxasse suas energias também. Então, é importante a gente ter agenda, caderninho, sabe? Para poder anotar as nossas atividades, para não ficar tirando a energia, sugando nossa energia mental. Anote e cumpra. Hora de acordar, hora da refeição, hora de trabalhar, sei lá. Toda a tua rotina é importante você anotar, porque isso te deixa organizado e diminui o teu nível de ansiedade. Só em você saber o que você tem que fazer. Sabe? Isso, de fato, ajuda bastante no processo da terapia, doutora. Justamente. E essa questão de rotina, ela serve assim, para o nosso dia a dia, isso para regular o nosso todo, e inclusive também para a parte gastrointestinal. Então, você tem uma rotina para o horário para comer, isso é importante, porque a alimentação regular, ela ajuda também nos sintomas gástricos. Então, tem gente que tem um jejum prolongado, passa muito tempo sem se alimentar. Isso pode gerar complicações também para quem já tem sintomas, né, como gastrite e doença do refluxo. O fato de comer muito de uma vez só também, isso pode influenciar na doença do refluxo e também na parte intestinal. Então, você tem que ter um hábito até para o seu intestino. Então, o intestino da gente geralmente tem um horáriozinho ali dele. Então, você tem que respeitar o seu hábito intestinal. Então,
não prender no horário que sente vontade, porque aquilo ali também pode acarretar e levar à constipação e fazer com que você fique cada vez mais preso. Então, essa questão de hábitos na nossa vida, da gente organizar os horários para o que a gente precisa, é importante para a nossa saúde física e para a nossa saúde orgânica também, né? Para poder não estar gerando complicações. Então, é muito comum, a gente ver também nos consultórios, os pacientes com doenças como, por exemplo, a síndrome, que a gente já tinha falado um pouco sobre a síndrome do intestino irritável, né, que é uma doença de exclusão, na verdade. Então, a gente chega nesse diagnóstico depois que a gente já excluiu as doenças orgânicas, porque é um dos critérios dela. Então, a gente tem que excluir primeiro algumas doenças, porque tem várias doenças que geram sintomas são semelhantes aos sintomas que a ansiedade e o estresse trazem, mas às vezes não é. Então, às vezes é uma intolerância alimentar, que a gente come alguma coisa e a gente não consegue digerir bem, dá aqueles sintomas que inclusive podem também trazer complicações com ansiedade e estresse, mas não é a síndrome do intestino irritável, é uma intolerância à lactose, é uma intolerância a glúten, que a gente precisa investigar. Então, às vezes é uma outra doença, às vezes a pessoa tem uma diarreia crônica, e que isso gera estresse, ansiedade, às vezes pode ser uma doença como uma doença inflamatória intestinal, mas às vezes a gente investiga tudo isso, faz todos os exames e dá tudo normal, né? E às vezes o paciente vai lá e preenche aqueles critérios que a gente chama da síndrome do intestino irritável. E aí pode ter vários sintomas, desde sintomas gástricos, como queimação, azia, sintomas de refluxo, sensação de cheio, má digestão. Pode ter sintomas também como o intestino prender, passar muitos dias sem ir ao banheiro e ao mesmo tempo que prende, alterna com diarreia. E isso tudo, os sintomas, os sinais de ansiedade, estresse, sintomas relacionados a isso, colaboram para esses sintomas e é uma doença que a gente chama de síndrome do intestino irritável que tem tratamento, né? E que, mais uma vez, o tratamento vai envolver uma atenção multidisciplinar, não só tratamento medicamentoso, a gente auxilia com medicação para a pessoa, para o paciente ter o conforto de melhorar os sintomas, de melhorar esse hábito intestinal, esses sintomas gástricos, mas também para poder melhorar, para evitar de ter esses sintomas, né? Então, a gente vai ter que ter sempre a mudança de estilo de vida, tanto com a dieta, que é crucial para todos os sintomas gástricos, praticamente a gente tem que ajustar a dieta, tem que comer direitinho, tem que comer saudável para ficar bem, né? É aquele velho ditado que a gente escuta, né? A gente é o que a gente come. Então, tem que comer direitinho para poder a gente ficar bem com relação à saúde, com relação ao todo. O sedentarismo também vai levar a tudo isso, o intestino da gente prender, os sintomas de refluxo também. Então, é importante. E também a nossa parte psicológica está em ajuste para poder a gente ficar bem. Né? Então, não só a psicologia, como também a psiquiatria, às vezes é preciso, né? É Meu amigo aqui, verdade, Marcelo, psiquiatra. Então, é assim, verdade. esses sintomas gastrointestinais, eles têm muita correlação, né? Então, a gente não tem como negar que existe a conexão cérebro-intestino, cérebro-trato gastrointestinal, que está tudo muito relacionado e que a gente tem que alinhar tudo para ficar bem. Que É não é muito verdade. difícil, né, Carol? Não, não é difícil. As pessoas fogem de tratar a área emocional, doutora. Elas investigam todo o físico e, por último, elas vão para a consulta com o psiquiatra ou com o psicólogo, né? Faz a... Muita resistência. A gente que está no consultório médico, a gente acaba recebendo mais do que vocês, da parte de psicologia e talvez psiquiatria também, porque os sintomas incomodam mais, é a diarreia, a constipação, é a dor do estômago que está lá incomodando todo dia. E aí as pessoas, às vezes o problema é realmente a ansiedade, o estresse. A gente investiga tudo, a gente trata porque tem que dar o conforto e porque também aquilo ali pode acarretar outras complicações orgânicas também, do ponto de vista trato gastrointestinal. Mas a gente percebe que às vezes as pessoas ainda têm um pouquinho de resistência. A gente fala, olha, como é que tá? Você está se sentindo ansioso? A gente questiona sobre sintomas de ansiedade. E aí, muitas das vezes, a gente percebe que tem uma resistência ainda em tentar um tratamento da mente, né? Onde, na verdade,
seria o tratamento principal, muitas das vezes até. Né? Então, às vezes, a gente está tratando o sintoma e não a doença que está causando tudo aquilo, que é a doença mental, muitas das vezes. Então, às vezes a gente pede, vai lá, volta de novo com o sintoma, você já foi lá para conversar com o psicólogo ou com o psiquiatra. Então, muitas das vezes a gente vê muito essa resistência, e é importante a gente ver que a tratar a mente, a gente com a mente saudável, o todo, muitas das vezes, fica saudável. Né? Então, é muito importante a gente estar frisando isso, porque, infelizmente, ainda tem muita resistência. Por mais É que a gente verdade. encaminhe, ainda tem muita resistência. Já melhorou muito, né? Do tempo que eu venho trabalhando na gastroenterologia, eu sempre questiono muito meus pacientes com relação a essa parte mental, porque a gente sabe que está muito relacionado, e eu tenho visto que isso tem melhorado. Apesar de ter resistência, a gente já escuta um retorno ali, eu fui lá na psicoterapia, eu fui lá, estou tratando, estou fazendo e tá melhorando. Então, a gente já vê também um retorno relacionado a isso. Né? E quanto mais a gente tiver consciência de que tem que ter, tem que tratar o todo para a gente conseguir melhorar, a gente vai ter mais qualidade de vida. Exatamente, a doutora Joyce deixou bem frisado aqui, né, que a saúde mental, nós estamos falando sobre isso nessa live inteira, que a saúde mental e a saúde física, elas se interrelacionam, uma depende da outra. Não adianta a gente tratar todo o nosso físico se a gente não trata as nossas emoções. E isso é muito legal, esse trabalho interdisciplinar. A doutora, na experiência dela, já sabe, às vezes, quando é de origem emocional, e ela já encaminha para o psicólogo, para o psiquiatra. E a gente sabe que as pessoas têm uma resistência, eu sei também, eu vejo, até eles chegarem até mim, isso demora, eles têm uma resistência muito grande de tratar as emoções. Quando, na verdade, só teria ganhos. Quanto mais a gente trata as nossas emoções, mais ganhos nós temos, porque vai diminuir a ansiedade, vai diminuir o estresse, a depressão, a tristeza, porque parte de um autoconhecimento das nossas resistências, das nossas limitações. E quanto mais a gente tem essa autoconsciência, mais nós conseguimos evoluir na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa saúde. Isso vai sendo reflexo, tá? Uma das coisas que causa também muita ansiedade, segundo os dados estatísticos aí da própria psicologia, doutora, as pessoas que têm a síndrome de ansiedade são pessoas que às vezes querem manter as coisas tudo sobre ordem e controle. E quando elas não têm a ordem e o controle, elas geram esse problema de uma ansiedade generalizada, inclusive desenvolvendo vários outros transtornos, como, por exemplo, a compulsão por comida, por álcool, por drogas, por outras coisas também, tá? E é importante frisar aqui que nós não temos o controle de todas as coisas. Principalmente agora, nesse momento da pandemia, nós não vamos ter o controle de todas as coisas, tá? É importante a gente entender isso. Lógico que nós queremos que volte tudo ao normal, volte a vida como antes. Eu nem sei se vai voltar tudo como era antes. Eu até acredito que vai mudar muita coisa, tá? Muitas profissões vão mudar, muitas coisas já estão mudando. Nós estamos vivendo num mundo totalmente online agora, tá? Então, muitas coisas vão mudar. Então, é importante a gente entender que nem sempre nós vamos ter tudo muito previsível para o amanhã. É importante a gente viver o hoje para, então, a gente conseguir viver o amanhã. Que é isso que gera ansiedade e pensamento acelerado. É tentar viver o amanhã todo o tempo. Isso gera insônia, inclusive. As pessoas que tratam comigo, elas quase todas têm insônia, né? Porque elas acordam pela madrugada pensando um monte de coisas, pensando sobre o amanhã, no que elas têm que fazer depois, daqui um mês, sei lá, se vai dar certo, se não vai. E isso só piora, tá? Então, a rotina que eu falei agora há pouco, ela já vai te ajudar a saber qual é o passo a passo que você tem que cumprir naquele dia, no outro dia, tanto na tua alimentação como nas tuas atividades diárias, tá? E isso já vai diminuir também a questão da insônia, porque uma vez que está tudo organizado no teu mundo real, físico, na tua mente também fica organizada.
Tá? E o teu corpo só vai responder de uma forma tranquila, de uma forma melhor. Você vai dormir melhor, você vai acordar menos irritado, menos estressado, menos ansioso, tá? Com menos pensamentos negativos. Outra, antes da gente finalizar aqui, que está perto da gente finalizar, é a questão da exposição a notícias ruins. Os telejornais, enfim, as notícias que a gente abre todos os dias são notícias muito ruins, muito desastrosas, e isso colabora, quem tem depressão não pode, às vezes, estar exposto a muitas notícias ruins, porque ele já tem uma indisposição para qualquer notícia. Então, diminuir a exposição a notícias ruins também vai te ajudar nessa jornada, tá? Não é que você tem que se isolar das notícias. Não, você tem que assistir, você tem que ler os jornais, né, os telejornais e tudo, tem que se inteirar. Mas não precisa se expor o dia inteiro diante dessas notícias e esses fatos ruins. Escolhe um noticiário, escolhe uma coisa para você ler, para se inteirar do que está acontecendo durante esse momento, mas não precisa você sentar na frente da televisão e ficar o dia inteiro olhando do primeiro jornal até o último, porque infelizmente você vai ver notícias muito desastrosas e isso vai colaborar para os seus pensamentos negativos, desenvolvendo, de novo, estresse, ansiedade, depressão, insônia, problemas gastrointestinais, entre outros, tá? Então, assista um jornal aí que você mais gosta, leia um noticiário e vá procurar cumprir a sua rotina que você estabeleceu durante todo o dia, procurar prazeres para fazer, prazeres, assistir um filme, ler um livro, coisas que você goste de fazer e que dá para fazer nesse momento. Né? Então, isso vai te ajudar muito a diminuir o nível de estresse, de ansiedade e de compulsões também. Tá? Nós estamos quase finalizando, doutora. Já estamos aí em 47 minutos. Justamente. E a gente tem que. As pessoas, como pacientes, então, assim, já sabem muito sobre a Covid, né? Eu acho que não tem mais muita informação para ficar pegando mais na televisão. A gente não precisa mais de tanta informação, assim. Eu acho que o que vem mais informação acaba sendo um maléfico, né, nesse momento, onde já se sabe muito, né, com relação às complicações, já se sabe como se cuidar. Então, eu acho que é melhor você tentar filtrar o que vai trazer mais de coisas boas, de benefícios para você nesse momento, que vai estar trazendo também coisas boas para a sua saúde, né, do que ficar se excedendo nessas informações negativas. Né? E tentar se observar também, se observar para você perceber o momento em que você está precisando de ajuda, para você pedir ajuda. Né? Se observar para ver se você não está ansioso ao ponto de você estar precisando de um auxílio para poder ficar melhor, para se sentir melhor, para isso não trazer complicações ruins para o seu organismo. Né? Observar e tentar lembrar que existe essa correlação realmente do nosso trato digestivo, dos sintomas, tanto estômago quanto intestino, com essa conexão com o nosso cérebro. Então, vai ter sintomas relacionados, onde a gente vai ter que ficar em alerta, não só para as consequências que a ansiedade vai trazer, como também, às vezes, a piora de sintomas de doenças já existentes, onde, às vezes, a gente precisa estar procurando um profissional especializado para poder a gente estar conseguindo distinguir, fazer o diagnóstico correto, se isso é causa, se isso é consequência, se isso é alguma complicação, se isso requer um tratamento mais individualizado, para não estar gerando complicações futuras. Né? Então, a gente conclui mais falando que a gente tem que se atentar a essa conexão cérebro e trato gastrointestinal, que está muito relacionado e que a gente precisa que esteja tudo bem alinhado para poder a gente se sentir bem e conseguir ter uma qualidade de vida, né? Maravilha, doutora Joyce. Foi um prazer estar com você aqui nessa manhã, muito produtiva. Acredito que a gente colocou os pontos chaves que faz a pessoa
estar ansioso e desenvolver problemas gastrointestinais, tá bom? Então, qualquer coisa, nos procure, nós atendemos no Hospital Gastrovita, somos profissionais de lá, tá? Então, precisando de ajudar na saúde mental e na saúde gastrointestinal, estamos à disposição, tá? Doutora, vamos fazer só uma foto para a gente postar? Vamos. Oi? Peraí. Foi. Agora foi. Foi um prazer, doutora. Pois até mais. Obrigada. Obrigada, viu? Eu que Bom agradeço. dia. Bom dia. Tchau, tchau.